Em um jantar beneficente de uma escola dedicada ao ensino de crianças especiais, o pai de uma criança fez um discurso que nunca mais seria esquecido pelos que ali estavam presentes. Depois de elogiar a escola e o seu dedicado pessoal, perguntou ele para todos os presentes: onde está a perfeição em meu filho Pedro, se tudo o que Deus faz é feito com perfeição? O meu filho não pode entender as coisas como as outras crianças entendem. O meu filho não pode se lembrar de fatos e números como as outras crianças entendem. Então, onde está a perfeição de Deus? E sabe, ele não parou por aí. Todos ficaram chocados com a pergunta que aquele homem fez e todos ficaram perplexos com o sofrimento daquele pai, compadecidos. Mas ele continuou: eu acredito que quando Deus traz uma criança especial ao mundo, a perfeição que ele busca está no modo como as pessoas reagem diante dessa criança. Então ele contou a seguinte história sobre o seu filho Pedro. Era uma vez, uma tarde, Pedro e eu caminhávamos pelo parque, onde alguns meninos que conheciam o Pedro estavam jogando futebol. Pedro então me puxou pela mão e perguntou para mim: pai, o senhor acha que eles me aceitariam no time, que me deixariam jogar futebol com eles? Olha, eu sabia das limitações do meu filho e que a maioria dos meninos ali não o queria no time. Mas sabe, o amor de pai falou mais alto e eu entendi que se Pedro pudesse jogar com eles, isso lhe daria uma confortável sensação de participação. E aí, temendo as respostas, eu aproximei-me de um menino que estava ali no meio do campo e perguntei para ele se o Pedro podia jogar. Sabe, o menino deu aquela olhada ao redor, tipo buscando uma aprovação de seus companheiros do time, e mesmo não conseguindo nenhuma aprovação, ele assumiu a responsabilidade e disse: seguinte, nós estamos perdendo por 6-4, e o jogo já está quase no final, estamos começando o segundo tempo. O goleiro do nosso time se machucou e eu acho que ele não vai poder entrar de novo em campo. A gente teve que tirar um jogador do campo e colocar no gol. Eu acho que se o Pedro entrasse no nosso time e fosse ficar no gol, talvez ele até nos ajude. Sabe, eu fiquei admirado quando eu vi que Pedro abriu um grande sorriso ao ouvir a resposta do menino. Poxa vida, eles aceitaram. O menino assumiu tudo. Então pediram que Pedro calçasse as luvas e que fosse correndo para o campo jogar futebol. O juiz já ia apitar o início do segundo tempo. Minutos depois, o time de Pedro marcou 2 gols. 2 gols e empatou a partida. Logo em seguida viraram o jogo. Tudo estava indo bem. Os amigos ajudando meu filho, quando o time atacava, sempre ficava mais alguém ali com ele no gol, ajudando e dando palavras de incentivo para o meu filho. No final da rodada, o time adversário sofreu um pênalti. Se eles fizessem o gol, o jogo terminaria empatado. E lá se foi o garoto correr, colocar a bola no lugar para poder chutar, né? E bater o pênalti, quem sabe empatar o jogo. Eu entrei em desespero, pois dessa vez não poderia ficar ninguém embaixo das traves para poder ajudar o meu filho Pedro. E como seria a reação dele caso o jogador conseguisse marcar um gol nele? Olha, para minha surpresa, todos os jogadores do time do meu filho foram dar apoio, com batidas de leve, sabe, nas luvas, como que se todos passassem algum tipo de energia para o Pedro. Aí o juiz me apita, e lá vai o garoto bater o pênalti. Confesso que foram segundos de ansiedade até a explosão de alegria dos novos amiguinhos. O Pedro, com todas as suas limitações e fragilidades de uma criança especial, se jogou na bola e conseguiu defender o pênalti. Ele fez a defesa, o time dele ganhou a partida. Uma grande explosão e todos os amiguinhos o ergueram nos ombros, fazendo dele o herói do time. Naquele dia, disse o pai, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto dele, enxugando nas mangas da camisa:
Naquele dia eu vi a perfeição de Deus no meu filho. Eu nunca tinha visto um sorriso tão lindo no rosto do meu filho Pedro.